Para onde foram os passageiros desaparecidos do Titanic? E quem entre eles foi, ou não foi, encontrado no fundo do oceano? Vamos entender isso melhor. Havia um total de 2.008 pessoas a bordo do Titanic. Quando o navio começou a afundar, cerca de 1.500 não conseguiram entrar nos botes. Muitas ficaram no convés até o último instante, esperando que o navio resistisse. Quando a proa afundou, elas foram arrastadas para o oceano, ou pularam por conta própria. Naquela noite, a água estava por volta de menos 2 graus Celsius, mais fria do que o ponto de congelamento da água doce. Em uma temperatura dessas, o corpo passa primeiro por um choque térmico e depois por uma hipotermia extremamente rápida. Gráficos modernos de sobrevivência mostram que em água a 0 graus Celsius, uma pessoa sem proteção perde a consciência em cerca de 15 a 30 minutos. E o tempo máximo de sobrevivência varia de meia hora a 1 hora, mesmo que ela consiga permanecer na superfície. A maioria das vítimas do Titanic não se afogou. Elas morreram de hipotermia, quando o coração e a respiração simplesmente pararam naquele frio extremo. Alguns corpos foram encontrados nos primeiros dias e semanas. O navio cablista Mackay Bennett e outros barcos recuperaram mais de 300 corpos em 7 dias, mas esses eram os passageiros que permaneceram boiando com coletes salva-vidas. E aqueles que foram levados para o fundo, junto com o navio, a quase 4 quilômetros de profundidade, os pesquisadores que exploram os destroços encontram roupas, malas e centenas de pares de sapatos, mas nenhum esqueleto. James Cameron, que já desceu ao Titanic várias vezes, afirma que não há restos humanos lá embaixo. A explicação está na química do oceano profundo. Na região onde o Titanic repousa, a água é rica em oxigênio e pobre em cálcio. Depois que organismos marinhos consumiram os tecidos moles ao longo de alguns anos, os ossos começaram a se dissolver. Em profundidades acima de cerca de 1 quilômetro, a água do mar se torna agressiva ao carbonato de cálcio, o principal componente dos ossos humanos. Depois de mais de um século, não restou nada além de vestígios, roupas e objetos pessoais. Seria possível alguém ter sobrevivido dentro do navio enquanto ele afundava? Em teoria, se existisse um compartimento perfeitamente selado com um bolsão grande de ar, uma pessoa poderia sobreviver por um curto período. O ar não acabaria de imediato, mas como o navio já havia se partido ao meio, isso é extremamente improvável. Anteparas quebraram, compartimentos vazaram e a água entrou rapidamente. A pressão aumenta cerca de 1 atmosfera a cada 10 metros. E quando os destroços chegaram a poucas centenas de metros, qualquer espaço sem reforço teria sido esmagado e inundado instantaneamente. Considerando que o naufrágio desceu a uma velocidade de aproximadamente 11 metros por segundo, até mesmo um sobrevivente hipotético teria apenas alguns poucos segundos. Agora vamos para a porta esculpida na rocha sólida. Aramumuru é um local de peregrinação para esotéricos, pessoas que vão até lá para meditar, abrir portais e buscar evidências de civilizações antigas. Com uma descrição dessas, você pode imaginar algo assim. Mas na realidade, o lugar é assim. Na América do Sul, perto do lago Titicaca, existe uma parede enorme de arenito rosa, na formação rochosa de Raio Marca. Esculpida nela, há uma espécie de porta quase quadrada com um rebaixo em formato de T, de cerca de 2 metros de altura. O local é conhecido como Aramumuru, ou o Portão dos Deuses. A arqueologia oficial sugere que seja um projeto inca ou pré-colombiano inacabado. Não há passagens atrás da porta, apenas um nicho perfeitamente alisado na rocha sólida. Mas as lendas locais contam outra história. Segundo uma delas, um sacerdote carregava um disco de ouro que teria caído do céu. Ele colocou o disco em uma cavidade especial. A porta de pedra brilhou como um portal, e o sacerdote entrou no mundo dos deuses, desaparecendo para sempre. O próximo artefato parece algo saído da imaginação de um pintor surrealista, mas é uma peça real de museu. No Museu Britânico, existe um crânio humano completamente coberto por um mosaico de turquesa e lignito negro, tudo fixado com resina. Nas órbitas, há discos salientes de pirita polida sobre conchas brancas. O nariz é incrustado com concha vermelha, e dentro do crânio há um revestimento preservado de couro de veado e fibras de agave com tiras, feito para que o objeto fosse usado como adorno ritual. Muito provavelmente, essa máscara crânio era presa às costas de um sacerdote durante cerimônias. Para nós, é um objeto assustador vindo de um mundo dos mortos, mas para os antigos mesoamericanos era um recipiente de poder divino. Um rosto de um deus, feito de osso, pedra e minerais cintilantes. Achados como esse fazem a gente parar e refletir sobre como as pessoas do passado enxergavam a morte e a fronteira entre o mundo dos vivos e o sagrado. Sob as águas frias e escuras do Mar Báltico, algo antigo pode estar à espreita.
Nos últimos anos, mergulhadores e pesquisadores descobriram estranhos restos fossilizados bem abaixo da superfície, ossos enormes, formações incomuns e estruturas não identificáveis que desencadearam uma onda de especulação. Poderia ser a prova de um monstro marinho pré-histórico, uma criatura que já governou as profundezas do norte. Entre as descobertas, uma das mais desconcertantes é um conjunto de estruturas gigantescas, semelhantes a vértebras, parcialmente enterradas sob camadas de sedimentos. Alguns cientistas acreditam que eles podem pertencer a uma espécie desconhecida de réptil marinho maciço, possivelmente um remanescente da era Mesozoica. Outros argumentam que podem ser formações rochosas naturais. Sua simetria assustadora, nada mais que um truque da natureza. Mas o alinhamento perfeito desses segmentos maciços sugere o contrário. Pescadores locais há muito contam histórias de algo enorme e inexplicável se movendo sob as ondas. Alguns afirmam ter visto figuras sombrias deslizando logo abaixo da superfície, grandes demais para serem qualquer vida marinha conhecida na região. Esses relatos poderiam estar conectados aos restos recentemente descobertos. As profundezas geladas do Mar Báltico preservam naufrágios e artefatos há séculos. Se uma criatura já vagou por essas águas, seus restos podem estar incrivelmente bem preservados, esperando para serem descobertos. Nem todos os mistérios das profundezas assumem a forma de navios perdidos ou criaturas antigas. Alguns estão bem abaixo de nós, esculpidos no próprio tecido do fundo do oceano. Em vários locais ao redor do mundo, buracos circulares perfeitamente simétricos foram descobertos em profundidades onde nenhuma mão humana ou vida marinha conhecida poderia tê-los criado. Essas formações se estendem por vastas áreas, formando padrões geométricos que parecem precisos demais para serem aleatórios. Um dos locais mais famosos foi descoberto por pesquisadores da NOAA em 2022, durante uma expedição perto da dorsal mesoatlântica. A uma profundidade de 2,6 quilômetros, eles encontraram uma série de buracos, uniformemente espaçados correndo em linhas retas ao longo do fundo do mar. À primeira vista, pareciam locais de perfuração, mas nenhum equipamento conhecido ou processo natural explica sua criação. O que é ainda mais estranho é que essas formações foram encontradas em várias regiões, das profundezas do Pacífico perto da Califórnia, às águas geladas do Ártico. Alguns cientistas sugerem que podem ser o trabalho de organismos do fundo do mar, escavando o sedimento, mas nenhuma criatura foi observada fazendo essas marcas. Outros teorizam que o gás metano escapando ou atividade vulcânica poderia ter perfurado o fundo do oceano de uma forma estranhamente uniforme. Mas o espaçamento perfeito dos buracos, juntamente com seu tamanho consistente, torna essa explicação difícil de aceitar. E então, há as teorias mais incomuns. Alguns especulam que os buracos podem ser remanescentes de estruturas antigas, agora enterradas sob correntes oceânicas em mudança. Seu propósito original há muito perdido. Outros se perguntam se eles podem ser evidências de tecnologia desconhecida, talvez até mesmo algo que não seja deste mundo. O que torna essas formações realmente desconcertantes é o fato de que, apesar de várias missões de pesquisa, ninguém nunca as testemunhou sendo formadas. Elas simplesmente aparecem, inalteradas, inexplicáveis e esperando por respostas. Em 2001, uma equipe de pesquisa, usando tecnologia de sonar, tropeçou em algo surpreendente nas profundezas das águas da costa oeste de Cuba. A uma profundidade de 600 metros, suas varreduras revelaram o que pareciam ser grandes estruturas simétricas, algumas em forma de pirâmides, outras lembrando ruas e praças da cidade. As formações se estendiam por uma área de mais de 20 quilômetros quadrados, estruturadas demais para serem uma formação natural. A descoberta enviou ondas de choque pela comunidade arqueológica. Se essas fossem realmente estruturas feitas pelo homem, elas teriam que datar de mais de 50 mil anos, uma época em que nenhuma civilização conhecida deveria ter sido capaz de construir algo tão avançado. As implicações eram surpreendentes. Um antigo povo desconhecido construiu uma cidade aqui apenas para tê-la engolida pela elevação dos mares. Ou isso era algo completamente diferente? Por anos, o debate tem sido intenso sobre o que essas estruturas poderiam ser. Alguns pesquisadores argumentam que elas se assemelham à arquitetura mesoamericana, fazendo comparações com as pirâmides dos maias. Outros acreditam que elas podem ser ainda mais antigas, possivelmente remanescentes de uma civilização anterior à história registrada. Mas sem artefatos, inscrições ou restos humanos confirmados, o mistério permanece sem solução. Somando-se à intriga, o governo cubano tem sido reservado sobre novas investigações. Alguns suspeitam que uma exploração mais detalhada já tenha ocorrido, mas os resultados estão sendo mantidos em segredo. Teorias da conspiração floresceram com alguns alegando que essas ruínas estão ligadas à lenda de Atlântida, enquanto outros sugerem que elas podem ser evidências de uma catástrofe antiga que remodelou o mundo. Quanto mais descemos no oceano, mais perto chegamos do que parece ser outro planeta. Bem no fundo da Fossa das Marianas, quase 11 quilômetros abaixo da superfície, fica um dos ambientes mais extremos da Terra. Nenhuma luz solar atinge essas profundezas. A pressão é tão intensa que poucas formas de vida deveriam ser capazes de sobreviver. E ainda assim, na escuridão, algumas das criaturas
Nem todos os mundos perdidos pertencem ao futuro. Alguns foram engolidos pelo mar, seus segredos escondidos por milhares de anos. Na costa da França, abaixo do Mediterrâneo, fica a Caverna Cosquer, um antigo sítio acessível apenas a mergulhadores habilidosos. Descoberta em 1985, ela contém algo realmente assustador. Centenas de impressões de mãos humanas assustadoramente pressionadas na rocha, congeladas no tempo. Essas impressões de mãos estimadas, em mais de 27 mil anos, são diferentes de pinturas rupestres comuns. Algumas parecem distorcidas, como se os dedos estivessem faltando, ou fossem deliberadamente encurtados. Outras são organizadas em padrões que os pesquisadores ainda lutam para decifrar. Essas marcações eram uma forma de comunicação antiga? Um aviso? Ou parte de um ritual que não entendemos mais? A caverna também contém pinturas de animais extintos, veados gigantes, cavalos selvagens e até pássaros semelhantes a pinguins, evidências de um ecossistema que não existe mais, mas são as mãos que deixam a impressão mais forte. Alguns arqueólogos acreditam que eles podem ser símbolos de sobrevivência deixados para trás pelos primeiros humanos, enfrentando um mundo implacável. Outros sugerem algo mais perturbador, que os dedos perdidos podem ter sido intencionais, parte de um costume há muito perdido, envolvendo sacrifício de amputação ou dor auto-infligida. O fato de que esta caverna está agora completamente submersa adiciona outra camada de mistério. Quando essas impressões de mãos foram feitas, o litoral do Mediterrâneo estava a quilômetros de distância. O aumento do nível do mar eventualmente afogou a caverna, transformando-a em uma cápsula do tempo subaquática. Que outros segredos ainda podem estar escondidos nas profundezas, apenas esperando para serem descobertos? Bem abaixo da superfície do Mar de Bering, escondido no Abismo Frio, encontra-se algo que poucas pessoas já ouviram falar. Zemchug Canyon, o maior cânion subaquático do planeta. Ele ofusca o Grand Canyon. Mergulhando as profundezas ainda é completamente desconhecido. Poderia haver espécies à espreita no cânion que a ciência ainda não identificou. Alguns especialistas acreditam que é possível, especialmente considerando o quão pouco do oceano profundo realmente vimos. O oceano está cheio de algum lugar nas vastas e desconhecidas profundezas do oceano. Na costa da península de Yucatán, no México, um mundo subaquático diferente de qualquer outro tomou forma. Aqui, mais de 400 estátuas humanas em tamanho real estão congeladas no tempo, seus rostos travados em expressões silenciosas, seus corpos sendo lentamente consumidos por corais. Chama-se The Silent Evolution e é uma das maiores instalações de arte subaquática já criadas. À primeira vista, as estátuas parecem ruínas, como se uma civilização antiga tivesse sido engolida pelo mar, mas elas são obra do escultor Jason de Caires Taylor. Projetadas não apenas como arte, mas como um novo tipo de recife artificial, destinado a atrair vida marinha e criar um ecossistema próspero ao longo do tempo. O oceano as reivindicou. Corais cresceram sobre rostos, peixes serpenteiam entre seus braços, e as superfícies antes lisas foram remodeladas pelas marés. No entanto, algo sobre elas parece inquietante. A maneira como olham fixamente para o azul, a maneira como ficam em grupos organizados, quase como se estivessem congeladas no meio de um ritual. Algumas figuras parecem presas, suas cabeças envoltas em corais, seus corpos mal visíveis sob camadas de vida marinha. Outros estão em poses em atividades cotidianas, lendo, conversando, sentados. No entanto, sua colocação no fundo do oceano os faz parecer quase fantasmas de um mundo submerso. Essas estátuas têm um propósito. Elas protegem o recife natural próximo, redirecionando mergulhadores para um lugar onde sua presença não causará danos. Mas, ao mesmo tempo, elas assumiram uma presença assustadora, quase sobrenatural. O que antes era um projeto de arte e conservação se transformou em um lembrete assustador de quão rápido a natureza recupera o que deixamos para trás. Sob as águas turvas do Rock Lake, um corpo de água tranquilo em Wisconsin, algo inesperado está escondido. Estruturas de pedras submersas, dispostas em formações semelhantes a pirâmides, repousam no fundo do lago. Por décadas, mergulhadores e pesquisadores têm discutido sobre o que elas poderiam ser. Lendas locais há muito falam de uma civilização antiga que prosperou nesta região. Uma que construiu estruturas imponentes antes que a terra fosse engolida pela água. No início dos anos 1900, pescadores relataram ter visto formas estranhas abaixo da superfície, e na década de 1930, pesquisas aéreas revelaram padrões geométricos escuros no leito do lago. Varreduras de sonar mais tarde confirmaram: há algo lá embaixo. Alguns arqueólogos acreditam que as estruturas podem estar ligadas ao povo Aztalan, uma civilização construtora de montes que viveu na área há mais de 1000 anos. Se for assim, esta seria uma das ruínas subaquáticas mais antigas da América do Norte.
Mas outros argumentam que essas formações podem ser evidências ainda mais antigas de uma cultura perdida que antecede a história registrada. Os céticos afirmam que as pirâmides podem ser apenas formações rochosas naturais, moldadas por geleiras ou sedimentos móveis. Mas se isso fosse verdade, por que algumas das pedras parecem empilhadas precisamente como se tivessem sido colocadas por mãos humanas? E por que estruturas semelhantes foram encontradas em outros lagos no centro-oeste? Por enquanto, o Rock Lake guarda seus segredos. As águas turvas dificultam a exploração profunda e escavações em grande escala ainda não ocorreram. Mas se essas pirâmides subaquáticas forem realmente feitas pelo homem, elas podem mudar o que sabemos sobre a história antiga da América do Norte. Desde sua descoberta em 1985, o naufrágio do Titanic tem sido um dos locais subaquáticos mais famosos do mundo. Mas algo estranho está acontecendo. Ele está desaparecendo. O navio que antes simbolizava a ambição e a tragédia humanas está sendo devorado. Não pelo tempo, mas por algo muito menor. Cientistas que estudam o naufrágio descobriram que o Titanic está sendo consumido por uma cepa de bactéria recém-descoberta, uma que se alimenta de metal. Esta bactéria, desconhecida até recentemente, está destruindo o aço do navio a uma taxa alarmante. Estimativas sugerem que dentro de algumas décadas, grande parte do naufrágio pode desaparecer completamente, reduzido a nada, além de um contorno enferrujado no fundo do oceano. Ainda mais perturbador, certas partes do naufrágio já estão desaparecidas. Alguns afirmam que a deterioração natural é a culpada, enquanto outros acreditam que missões de salvamento não autorizadas arrancaram pedaços. Alguns até se perguntam se algo inexplicável pode estar em ação, uma força desconhecida no fundo do Atlântico, acelerando o desaparecimento do navio. Por enquanto, o Titanic permanece, seu casco quebrado uma testemunha silenciosa da história. Mas não durará para sempre. Um dia, futuros exploradores podem mergulhar em suas coordenadas e não encontrar nada além de um fundo marinho vazio. O maior navio já construído está desaparecendo no abismo, e em breve tudo o que restará são as histórias que ele deixou para trás. Na península de Yucatán, sob densas selvas, um mundo secreto de água flui sem ser visto. A região abriga milhares de cenotes, sumidouros naturais que levam a um vasto sistema de rios subterrâneos que se estende por centenas de quilômetros. Essa rede escondida sob a terra é um dos maiores rios subterrâneos conhecidos do mundo. Mergulhadores que entram nessas cavernas inundadas encontram paisagens de outro mundo, águas cristalinas, cavernas enormes e formações calcárias intocadas pelo tempo. Mas esses cenotes são mais do que apenas maravilhas naturais. Eles eram sagrados para os antigos maias, que acreditavam que eram portais para o submundo. Em muitas dessas cavernas, mergulhadores encontraram restos humanos, cerâmica e oferendas cerimoniais, sugerindo que eram usados para rituais, às vezes até sacrifícios. A descoberta de centenas de esqueletos em alguns cenotes aponta para uma história obscura que os arqueólogos ainda estão desvendando. Os rios subaquáticos de Yucatán permanecem em grande parte inexplorados, com novos túneis sendo mapeados a cada ano. O que mais pode estar escondido nessas câmaras inundadas, esperando para ser descoberto? Em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos que escaneavam o fundo do Mar Báltico fez uma descoberta que deixou o mundo atordoado. Seu equipamento de sonar captou um objeto enorme em forma de disco, descansando 90 metros abaixo da superfície. Medindo cerca de 60 metros de diâmetro, seu formato era impressionante, estranhamente semelhante ao Millennium Falcon de Star Wars. Mas este não era um cenário de filme. Quando os mergulhadores chegaram ao local, as coisas ficaram mais estranhas. O objeto parecia ter sulcos não naturais e formações em forma de escada, como se tivesse sido moldado em vez de formado naturalmente. Ainda mais bizarro, o equipamento deles apresentou defeito quando chegaram muito perto. Bússolas, telefones via satélite e câmeras pararam de funcionar perto da anomalia. Então, o que é? Alguns pesquisadores insistem que é apenas uma formação rochosa, esculpida por geleiras, mas outros não têm tanta certeza. A simetria perfeita e o material incomum sugerem algo mais. Alguns especulam que pode ser um OVNI acidentado escondido sob o mar por milhares de anos. Outros acreditam que pode ser os restos de uma antiga estrutura humana construída durante uma era, agora há muito esquecida. Até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Mais expedições estão planejadas, mas, por enquanto, a anomalia do Mar Báltico continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do oceano. Perto da costa de Israel, sob as águas da Baía de Atlit, fica um dos mais antigos assentamentos submersos já descobertos. Datado de 9.000 anos, o vilarejo de Atlit Yam já foi uma comunidade próspera, até que o mar o reivindicou. Mergulhadores explorando o local descobriram casas de pedra, cemitérios e até mesmo um poço, todos perfeitamente preservados sob camadas de lodo. Uma das descobertas mais assustadoras é um círculo de enormes pedras em pé, dispostas de uma forma que sugere que podem ter sido usadas para rituais. Seria esta uma forma inicial de um sítio semelhante a Stonehenge, escondido sob o mar. Esqueletos humanos ainda mais estranhos, encontrados no local, revelam sinais de tuberculose, tornando Atlit Yam um dos primeiros exemplos conhecidos da doença na história humana.
Poderia ser que uma praga contribuiu para a queda da vila, antes que o aumento do nível do mar finalmente a enterrasse para sempre. Cientistas acreditam que um tsunami pode ter sido o golpe final, destruindo o assentamento e deixando-o escondido sob o Mediterrâneo por milhares de anos. Hoje Atlitian permanece em grande parte inexplorado, mas é a prova de que civilizações inteiras podem desaparecer sob as ondas, assim como outra estranha estrutura subaquática, que intriga especialistas há décadas. Na costa da ilha Yonaguni do Japão, descansando quase 26 metros abaixo da superfície, encontra-se algo que desafia a explicação. Uma estrutura de pedra maciça com ângulos agudos, degraus e terraços planos fica no fundo do oceano. Uma formação subaquática em forma de pirâmide que parece muito precisa para ser natural. Descoberto pela primeira vez em 1986, o monumento Yonaguni rapidamente se tornou o centro da controvérsia. Alguns cientistas acreditam que é apenas uma formação geológica rara, criada por terremotos e placas móveis. Mas outros argumentam que o monumento é claramente uma evidência feita pelo homem de uma civilização avançada perdida no mar. A parte mais intrigante, se for uma estrutura feita pelo homem, ela teria sido construída em uma época em que esta área ainda estava acima da água, o que significa que o local tem pelo menos 10 mil anos. Isso a colocaria entre as estruturas mais antigas conhecidas no mundo. Poderia ser uma prova de uma cultura avançada desconhecida que existia muito antes da história registrada. Mergulhadores explorando o monumento relataram ter visto estranhas esculturas nas rochas, marcações que lembram símbolos ou escritas antigas. No entanto, sem mais pesquisas, o mistério permanece sem solução. O que está se escondendo sob as ondas? Uma cidade perdida ou simplesmente o trabalho da natureza? Para responder a isso, nos voltamos para um local que é confirmado como uma cidade submersa real, a mais antiga do mundo. Nas águas cristalinas da costa da Grécia, uma cidade inteira está congelada no tempo. Acredita-se que Pavlopetri tenha mais de 5.000 anos e é considerada a cidade submersa mais antiga já encontrada. Ao contrário de muitos sítios subaquáticos, o layout de Pavlopetri está perfeitamente preservado. Ruas, edifícios, pátios e tumbas ainda podem ser vistos claramente sob as ondas. Descoberta pela primeira vez em 1967, a cidade foi mapeada usando um sonar avançado, revelando um design urbano complexo que sugere que uma sociedade sofisticada já prosperou aqui. Arqueólogos encontraram ferramentas de cerâmica e artefatos, indicando que este era um importante centro comercial antes de ser engolido pelo mar. Então, o que aconteceu? A principal teoria é que terremotos e elevação do nível do mar empurraram Pavlopetri lentamente para baixo da água. Ao contrário de Atlântida, muitas vezes considerada um mito, Pavlopetri é real. Uma cidade perdida, não para a lenda, mas para a própria natureza. O local agora é protegido, mas continua sendo uma das descobertas subaquáticas mais significativas da história. Isso prova que civilizações inteiras podem desaparecer da noite para o dia, deixando apenas ruínas para trás. Quantas outras cidades perdidas ainda podem estar lá fora esperando para serem descobertas? Quanto mais fundo você vai no oceano, mais estranhas as coisas ficam. Mas em 2016, algo apareceu na câmera que parecia completamente irreal. Durante uma expedição da NOAA, perto do monte submarino Enigma, na Cordilheira Mariana, do lado de fora da própria trincheira, uma água viva apareceu à vista. A princípio, parecia um orbe brilhante. Então, ela abriu seu corpo semelhante a um guarda-chuva, revelando simetria perfeita, canais internos brilhantes e luzes lentas e pulsantes. Os cientistas que assistiam às filmagens do navio ficaram completamente em silêncio. O que eles viram não parecia pertencer à Terra. Esta água viva não era apenas bonita, era estranha. Seu sino era perfeitamente abobadado, quase mecânico em forma. Seus tentáculos permaneceram rígidos e imóveis, não deixando rastros como águas vivas normais. Ela pairou imóvel na água, como se estivesse observando. O brilho dentro de seu corpo se movia em padrões, piscando como circuitos. A criatura não nadou para longe, ela simplesmente desapareceu na escuridão abaixo, como se soubesse. Ela tinha sido vista. Isso não era algo do folclore. Ela foi capturada em alta definição, e ninguém nunca a tinha visto antes. Alguns espectadores assistindo à transmissão ao vivo da NOAA começaram a lançar teorias. Seria tecnologia bioluminescente de um drone de águas profundas? Uma nova espécie? Ou algo mais estranho? A região de Mariana está cheia desses encontros estranhos. Lugares como o Monte Submarino Enigma fazem jus aos seus nomes, completamente escuros, congelantes e sob pressões que esmagam submarinos. É um mundo menos estudado do que a superfície de Marte. O que mais pode estar observando dessas profundezas negras, brilhando silenciosamente, do lado de fora das luzes de nossas câmeras? O que você está vendo não é uma criatura de um filme de ficção científica, é real. Isso foi capturado pela câmera nas águas escuras e esmagadoras perto da Fossa das Marianas. Um peixe sem rosto, sem olhos visíveis, sem boca, sem expressão alguma. Apenas uma cúpula lisa e pálida de pele flutuando lentamente pela água. A equipe por trás da câmera teve que fazer uma pausa. Não parecia vivo, parecia algo deixado para trás por outro mundo. Seus pequenos olhos estão enterrados tão profundamente sob sua pele que são quase inúteis. Sua boca está escondida na parte inferior de sua cabeça, completamente invisível de frente.
Quando ele vira, você pode ter um vislumbre dele, mas de frente, a criatura parece um balão esticado com barbatanas. Foi filmado profundamente, onde a luz não alcança e a pressão pode esmagar o aço. Esta não foi a primeira vez que este peixe foi encontrado. Na verdade, ele foi descoberto pela primeira vez em 1800, mas ele desapareceu por mais de um século. Alguns cientistas pensaram que ele poderia ter sido extinto, até este momento. Este exato. A maneira como ele se move é estranha. Ele não dispara ou nada rapidamente como a maioria dos peixes. Ele flutua, lento, constante, quase deliberado, como se não estivesse tentando ir a lugar nenhum, como se estivesse à deriva por muito tempo. Aquela parte da trincheira ainda é pouco explorada. Apenas uma fração dela já foi vista. O resto é apenas escuridão. Criaturas como esta fazem você se perguntar: o que mais há lá embaixo? Nas profundezas, perto da Fossa das Marianas, uma câmera subaquática configurada para monitorar a isca capturou algo enorme se movendo através do quadro. Não apenas grande, enorme, uma sombra descomunal, com uma boca que poderia engolir uma pessoa inteira. E por uma fração de segundo, ela roça na plataforma, tornando-a completamente pequena. Alguns dizem que é um truque de luz, outros estão convencidos de que é um megalodon. Oficialmente, esse tubarão pré-histórico foi extinto há mais de 3 milhões de anos. Foi o maior predador que já viveu nos oceanos da Terra, estendendo-se por mais de 15 metros de comprimento. Mas o avistamento deste vídeo manteve a lenda viva, porque o que quer que tenha nadado além daquela câmera era maior do que qualquer tubarão conhecido hoje, e não tinha medo de se aproximar. A Fossa das Marianas é um dos lugares menos explorados da Terra. Ela cai quase 11 quilômetros de profundidade. A luz não a alcança. O som se comporta de forma diferente. E há regiões para as quais nunca enviamos nada. É um esconderijo perfeito, se algo enorme sobreviveu. Os críticos dizem que provavelmente era um tubarão adormecido de águas profundas, distorcido pela câmera de pouca luz. Mas mesmo assim, essa espécie não é conhecida por atingir esse tamanho. Além disso, essa criatura mostrou um comportamento diferente de qualquer tubarão conhecido, aproximando-se calmamente da estrutura de metal sem hesitação, como se já a tivesse visto antes. Então era Megalodon, uma nova espécie? Uma relíquia de uma época anterior aos humanos andarem na Terra? Tudo o que sabemos é isso. Algo enorme estava lá embaixo, algo que não se importava em estar sendo filmado. Eles parecem camarões gigantes, mas quando as câmeras filmaram durante um mergulho profundo perto da Fossa das Marianas, os cientistas não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Não eram anfípodes normais, eram gigantes, com quase 30 centímetros de comprimento, blindados como insetos e rastejando pelo fundo do mar na escuridão total. A maioria dos anfípodes é minúscula, quase invisível sem um microscópio. No entanto, aqui, milhares de metros debaixo d'água, eles de alguma forma cresceram até proporções monstruosas. A câmera do ROV capturou vários deles correndo pelo fundo do oceano, movendo-se com uma precisão assustadora. Suas conchas brilhavam sob as luzes do submarino, e seus olhos, se é que podemos chamá-los assim, não refletiam nada. Essas criaturas não são apenas grandes, elas são sobreviventes. Elas vivem em frio congelante, luz zero e pressão esmagadora. Os cientistas nem sabiam que essas formas gigantes existiam até recentemente. Quando as amostras foram trazidas, os pesquisadores ficaram surpresos com seu tamanho. Esses necrófagos das profundezas do mar evoluíram de alguma forma para prosperar em um mundo onde quase nada mais pode. Seus corpos são construídos como tanques, exoesqueletos grossos, pernas articuladas, mandíbulas poderosas. Eles parecem algo saído de um planeta alienígena. E eles não estão sozinhos. Onde há um, geralmente há dezenas rastejando uns sobre os outros, para separar o que quer que caia de cima. Peixes mortos, baleias, até mesmo pedaços de naufrágios. Alguns teorizam que o tamanho desses anfípodes pode ser devido ao gigantismo das profundezas do mar. Um fenômeno estranho, em que os animais crescem muito mais do que seus primos de águas rasas. Mas ninguém sabe exatamente por que isso acontece. A maioria dos peixes não pertence ao fundo do mundo, mas o peixe-caracol Mariana pertence. Esta criatura fantasmagórica de corpo mole detém o recorde de peixe que vive nas profundezas já filmadas, capturado em câmera a mais de 8.000 metros abaixo da superfície, mais fundo do que o Monte Everest é alto. Ele não tem escamas, não tem um esqueleto resistente. Parece uma mistura entre uma geleia, um girino e algo que você esperaria ver em um sonho. Mas de alguma forma, ele prospera em um mundo de escuridão total e pressão tão intensa que esmagaria um submarino como uma lata de refrigerante. A filmagem foi capturada por sondas de águas profundas, equipadas com câmeras com iscas. A princípio, parecia um borrão. Então, o peixe-caracol emergiu da escuridão, pálido, quase transparente, com nadadeiras longas e movimentos lentos e agitados. Ele não apenas sobreviveu lá embaixo, ele estava caçando. Ao contrário dos monstros aterrorizantes que esperamos das profundezas, o peixe-caracol Mariana não parece ameaçador. Mas é isso que o torna ainda mais fascinante. Em um dos lugares mais hostis da Terra, a vida não ficou mais cruel. Ela ficou mais suave, flexível, adaptada ao impossível. Os pesquisadores ainda não sabem como ele faz isso. Seus ossos são muito frágeis para a vida normal.
Seu corpo é basicamente um saco de gel, e ainda assim ele está perfeitamente ajustado ao seu lar esmagador. De certa forma, ele venceu a evolução. Ele vive onde quase nada mais pode. Ele não é chamativo, ele não brilha, mas ele silenciosamente destruiu o que pensávamos ser possível. O peixe caracol Mariana não é apenas mais uma raridade do fundo do mar. É a prova de que mesmo nos cantos mais escuros e frios do planeta, a vida ainda encontra um jeito. E lá embaixo, ela não apenas sobrevive, ela governa. Bem abaixo da superfície, perto das bordas sombrias da Fossa das Marianas, câmeras capturaram algo que não parecia totalmente vivo. Ele se movia lentamente, seu corpo pálido e liso, quase sem ossos. Seus olhos pareciam lentes vazias. Este era o tubarão fantasma, também conhecido como quimera, e é um dos peixes mais estranhos já registrados em vídeo. Ele não nadava como um tubarão normal, ele pairava. Suas barbatanas ondulavam como asas, sua cauda arrastando-se para trás em completo silêncio. O corpo brilhava sob as luzes do submarino, revelando uma pele tão fina que quase parecia translúcida. Tubarões fantasmas não são tubarões de verdade, são parentes antigos, datando de mais de 400 milhões de anos. Isso é mais velho que os dinossauros. E este parecia não ter mudado muito. Sua cabeça era arredondada e elástica. Sua boca estava fixa, em um sorriso apertado e permanente. E o que realmente surpreendeu os cientistas? Um estranho órgão reprodutor em forma de chicote em sua cabeça, algo raramente visto fora de espécimes dissecados. Alguns dizem que parecia um protótipo, como se a natureza estivesse testando ideias que não chegaram ao corte final. A criatura apareceu, virou-se lentamente e desapareceu no escuro novamente. Nenhum movimento repentino, nenhuma reação, simplesmente desapareceu. O que o torna assustador é o quão fora do lugar ele parece. Ele não pisca, ele não recua, ele apenas encara. Até mesmo cientistas que veem vida em alto mar o tempo todo o descreveram como um dos encontros mais surreais que já tiveram. Em 2015, uma missão privada de águas profundas enviou um drone para o fundo da Fossa das Marianas. Cerca de 19 minutos após a descida, uma figura estranha apareceu na filmagem, ereta, parada e vagamente em forma humana. Não estava nadando, não estava flutuando, estava apenas de pé. A filmagem foi arquivada e nunca divulgada, mas as pessoas que a viram ainda sussurram sobre ela. Lá embaixo na fossa, há lugares que nenhuma câmera alcançou, e talvez coisas que não querem ser vistas. E se a Fossa das Marianas não for o único lugar que esconde segredos? De feras brilhantes a monstros marinhos da vida real e apenas animais marinhos realmente estranhos, vamos dar uma olhada em outras criaturas filmadas nos oceanos do mundo. Ele flutuava silenciosamente pela água, como uma fita brilhante se desenrolando em câmera lenta. Uma espiral delicada, com centenas de metros de comprimento, com gavinhas se estendendo em todas as direções. As câmeras focaram nele, mas mesmo exploradores experientes do oceano não tinham certeza do que estavam olhando. Não era um peixe, não era uma água-viva, era algo completamente diferente, um sifonóforo. De longe parecia um fio emaranhado de macarrão iluminado por dentro, e é por isso que as pessoas começaram a chamá-lo de monstro do espaguete voador. Mas a verdade é ainda mais estranha. Esta criatura não é apenas um animal, é uma colônia de organismos minúsculos, todos trabalhando juntos como um, caçando, se movendo, reagindo como um único ser. Cada fio brilhante tem uma função. Alguns capturam presas, outros cuidam da digestão, alguns o ajudam a flutuar como um fantasma pelo fundo do mar. Tem aparência alienígena, mas é muito real. E mesmo agora, ainda não entendemos completamente como ele opera. É um lembrete de que algumas das formas de vida mais bizarras não são mitos ou monstros. Elas estão apenas flutuando silenciosamente abaixo de nós, esperando para serem vistas. Parece quase falso, como um balão flutuante esperava encontrar. Começou como um borrão, depois um pulso, um clarão fraco à distância, seguido por um movimento rápido fora do alcance da câmera. Um drone de águas profundas havia captado algo estranho. A princípio parecia uma lula, mas não como nenhuma espécie conhecida. Sua forma era solta, indefinida, com tentáculos que se moviam mais como fumaça do que músculos. Então veio a luz. Um pulso agudo de bioluminescência, não o brilho suave que a maioria das criaturas de águas profundas emite. Isso foi controlado rapidamente como um sinal. Antes que a câmera pudesse focar, a criatura desapareceu, deixando para trás um brilho fraco na água. Alguns pesquisadores acreditam que pode ter sido uma lula pelágica profunda, ultra rara, usando luz para se comunicar ou distrair a presa. Outros admitem que não têm certeza do que viram. A filmagem é real, a forma é real, mas não corresponde a nada nos bancos de dados atuais. É um lembrete de que mesmo agora, o oceano profundo guarda segredos que desaparecem antes que possamos entendê-los, como um interruptor de luz, ligando e desligando no escuro, desaparecendo no momento em que você tenta olhar mais de perto. Enrolado como uma espiral brilhante no escuro, o sifonóforo parecia infinito. Câmeras seguiam seu corpo enquanto ele serpenteava pela água. Uma forma enorme e flutuante que parecia não ter fim. Não era um truque, era um animal. E era maior que uma baleia azul. Os sifonóforos são colônias feitas de partes menores, chamadas zooides, cada uma com sua própria função. Alimentar-se, mover-se, capturar presas. Mas eles não agem separadamente.
Juntos, eles formam uma estrutura viva e contínua. Neste caso, um corpo que se estende por mais de 45 metros. Ele brilhava fracamente, como uma constelação flutuando na escuridão. A criatura mal se movia. Não precisava. Apenas esperou que peixes menores e plâncton flutuassem em seu alcance. Então atacou com precisão invisível. Sem ossos, sem cérebro. Apenas um corpo fluido e pulsante, que pode superar qualquer outra coisa no oceano. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, mas pode ser o animal mais massivo vivo. Não é o tamanho que o torna estranho, é como ele existe. Não um ser, não muitos. Um equilíbrio perfeito no meio. Quando a filmagem apareceu pela primeira vez, as pessoas pensaram que era CGI. Um peixe com uma cabeça transparente, flutuando com olhos verdes brilhantes dentro do crânio, parecia falso. Mas o peixe-olho de barril é muito real e é um dos animais mais estranhos já capturados pela câmera. Seu corpo é pequeno, mas sua cabeça tem o formato de uma bolha transparente. Dentro dessa bolha, 2 olhos em forma de tubo podem girar e travar na presa de quase qualquer ângulo. O brilho que você vê vem de lentes especiais que o ajudam a ver na escuridão quase total. Ele não se move rápido. Ele paira, ajustando-se ligeiramente com suas barbatanas gelatinosas. Você pode ver seu cérebro, seus músculos, até mesmo a maneira como seus olhos se movem. Tudo através de sua cabeça transparente. Porque esse design evoluiu, ainda é debatido. Alguns dizem que permite melhor rastreamento de profundidade. Outros acreditam em sua proteção contra a luz intensa de predadores acima. De qualquer forma, não se parece com nada mais. É difícil não olhar quando você o vê. Uma cúpula flutuante, 2 cilindros brilhantes, um peixe projetado como uma máquina e perfeitamente construído para a vida nas profundezas. Parece algo de um laboratório de ficção científica. Uma criatura feita de vidro flutuando silenciosamente no escuro. Mas o polvo de vidro é muito real. Seu corpo é tão transparente que a maior parte dele parece desaparecer na água. Apenas seus olhos, sistema digestivo e uma fita de nervos são visíveis, como peças flutuantes de maquinário dentro de um fantasma. Ele não brilha com cores nem faz um show. Ele se move lentamente com braços graciosos e pulsantes que parecem mais sombras do que membros. Não há nuvem de tinta, nem dentes afiados, nem forma volumosa. Apenas vazio, e de alguma forma ele está vivo. A transparência não é acidental. Nas zonas de águas médias onde esse polvo vive, ser invisível é a melhor estratégia de sobrevivência. Predadores olhando de baixo não veem nada além da escuridão do oceano, e esse polvo se mistura perfeitamente. Ele raramente é visto e ainda mais raro de ser capturado pela câmera. Isso faz com que cada novo clipe pareça um vislumbre de um mundo que não deveríamos ver. É um dos artistas de fuga mais elegantes da natureza, projetado não para lutar ou se esconder, mas para simplesmente desaparecer. Nas águas frias e silenciosas perto do Ártico, algo estranho desliza, delicado, brilhante e alado. Não é um conto de fadas. É uma criatura conhecida como Anjo do Mar. E embora o nome pareça inofensivo, esse pequeno predador tem algumas surpresas escondidas sob suas asas. O Anjo do Mar é um tipo de caracol nadador que perdeu sua concha. Em vez de rastejar, ele bate nadadeiras gelatinosas para se mover pela água com uma graça assustadora. É completamente transparente, com órgãos brilhando fracamente por dentro e um corpo tão liso que parece animado. Mas não se deixe enganar pela beleza. Os anjos do mar são carnívoros. Eles caçam seus parentes, outros caracóis, com apêndices em forma de gancho, que disparam quando a presa se aproxima demais. É uma emboscada rápida e silenciosa de algo que parece ter saído de um sonho. Seu movimento suave e pulsante e brilho fantasmagórico os fazem parecer pacíficos. Mas no frio silencioso das profundezas, eles são rápidos, focados e implacáveis. Eles são um lembrete perfeito. Até as coisas mais bonitas do oceano podem ser construídas para caçar. A primeira vez que você vê uma, não tem certeza do que está olhando. Um oval brilhante, um dirigível de cristal, algo feito de luz e água, é chamado de medusa pente e pode ser um dos animais mais hipnóticos do mar. Ao contrário das águas vivas normais, as medusas pente não picam. Em vez disso, elas se movem usando pequenas estruturas semelhantes a pelos ao longo de seus corpos, chamadas cílios. Conforme essas fileiras batem, elas criam ondas de luz. Não porque elas brilham sozinhas, mas porque elas se dobram e espalham qualquer pouca luz que esteja lá embaixo. O resultado é deslumbrante. Parece que um arco-íris está viajando pelo corpo da criatura, e no oceano profundo, onde a luz é rara e a cor desbota, isso a faz se destacar como uma joia flutuante. Seus corpos são macios, transparentes e perfeitamente simétricos. Algumas podem até liberar flashes bioluminescentes se perturbadas, transformando-se em um orbe piscante na escuridão. A medusa pente não tem cérebro, não tem olhos, não tem ossos, mas ela desliza pela água com um controle impressionante, um show de luzes vivo que parece antigo e futurista ao mesmo tempo. Nas camadas escuras do oceano, algo com dentes em forma de agulha e luzes brilhantes navega silenciosamente pela água. O peixe-dragão de águas profundas não é grande, mas foi criado para aterrorizar qualquer coisa menor que ele. Sua boca é cheia de presas afiadas e vítreas, tão finas que são quase invisíveis até que se abram bem. E isso é só o começo. O que realmente diferencia esse peixe é sua capacidade de brilhar.
Ao longo de seu corpo, há pequenos órgãos produtores de luz chamados fotóforos. Eles piscam como estrelas no escuro, ajudando-o a desaparecer ou atrair presas. Ele também tem um barbo, uma extensão fina, semelhante a um bigode, que pende de seu queixo com uma ponta brilhante, como uma isca de pesca embutida. Esse brilho não é apenas bonito, ele dá ao peixe-dragão uma vantagem mortal na escuridão. Muitas das criaturas que ele caça nem conseguem ver a luz vermelha que ele emite, o que significa que ele pode se aproximar furtivamente de seus alvos, completamente despercebido. Seu corpo é macio e flexível, permitindo que ele sobreviva à pressão esmagadora quilômetros abaixo da superfície. E quando ele morde, aqueles dentes longos se fecham instantaneamente, prendendo a presa dentro de uma boca que parece grande demais para seu corpo. Você não o encontrará em águas rasas ou recifes tropicais. Esta é uma criatura feita para o abismo, onde a luz desaparece e os monstros são pequenos, inteligentes e brilhantes. Se o oceano tivesse uma versão de pesadelo de um tubarão, seria esta. O tubarão-duende não parece pertencer aos tempos modernos. Sua pele é pálida e rosada, quase translúcida. Seu focinho é longo, plano e estranho, como uma lâmina projetando-se para a frente. Mas sua característica mais assustadora, a mandíbula. Este tubarão tem uma arma escondida dentro de sua boca, um conjunto de mandíbulas que podem disparar para a frente como uma armadilha. Quando a presa chega muito perto, a mandíbula sai de seu crânio em um estalo rápido como um raio, agarra o alvo e o puxa de volta. É como assistir a um filme de terror em câmera lenta, só que isso não é ficção. O tubarão-duende vive nas profundezas, milhares de metros abaixo da superfície, onde a luz não chega e a pressão é intensa. Aqui em cima, seu corpo pareceria macio, lento, até mesmo preguiçoso. Mas lá embaixo, ele está perfeitamente adaptado para capturar criaturas desavisadas no escuro. Ele não persegue, ele espera. Então ele ataca com uma das mecânicas de mordida mais incomuns do reino animal. Nenhum outro tubarão move suas mandíbulas assim. Poucos o viram vivo. A maioria dos encontros acontece quando ele é acidentalmente puxado para cima por equipamentos de pesca em alto mar. Mas de vez em quando uma câmera o pega flutuando pela escuridão, lento e assustador, a boca ligeiramente aberta como se estivesse pronto para lançar. Não é apenas raro, é de outra era. Uma relíquia que nunca saiu das profundezas. Ele flutua perto da superfície como uma fita prateada, impossivelmente longa e assustadoramente graciosa. O peixe-remo gigante é a criatura real mais próxima que temos dos antigos mitos da serpente marinha. Um peixe que pode crescer mais de 9 metros de comprimento, com um corpo brilhante e sem escamas, e uma crista vermelha correndo ao longo de sua espinha, como algo de outro mundo. Quando as pessoas o viram pela primeira vez na câmera, muitos não acreditaram que era real. Parecia muito estranho, muito lendário, mas é muito real, e quase nunca se mostra. O peixe-remo geralmente fica nas profundezas da zona crepuscular do oceano, centenas de metros abaixo da superfície. Quando ele sobe, ele frequentemente vira manchete, não apenas por causa do seu tamanho, mas por algo ainda mais perturbador. Em várias culturas, especialmente em partes da Ásia, o aparecimento de um peixe-remo perto da superfície é visto como um aviso, um sinal de que algo está chegando. Alguns acreditam que esses peixes podem sentir atividade sísmica antes que aconteça, e que quando eles sobem, terremotos seguem. Seja isso verdade ou não, uma coisa é certa. Quando o peixe-remo aparece, as pessoas prestam atenção. Seu corpo se move como seda, dobrando-se e balançando em formas impossíveis. Ele não nada como um peixe normal. Ele flutua como uma bandeira sendo puxada pela água. É lindo, estranho e talvez até um pouco profético. Uma lenda viva que nos lembra o quão pouco realmente sabemos sobre as profundezas e o quanto do oceano ainda mantém seus segredos fora de alcance. Um cofre foi aberto no Vaticano. O que foi encontrado lá? Teorias apontam para arquivos ocultos, relíquias perdidas, segredos proibidos. O que mais eles estão escondendo? Abaixo do Vaticano, mais fundo do que os arquivos, passando por camadas de pedra e pelo próprio tempo, um cofre oculto foi aberto. Ele foi selado há tanto tempo que sua existência se tornou nada mais do que um sussurro em textos antigos. A igreja disse pouco, apenas que uma restauração de rotina levou à descoberta. Dentro de algo estava, algo significativo foi encontrado. Uma relíquia, um manuscrito que muda a história. Nenhuma resposta clara, apenas silêncio, declarações cautelosas e uma sensação crescente de que o que quer que tenha sido descoberto não é para o mundo ver. Um cofre selado por 5 milênios, agora misteriosamente aberto. Mas isso é apenas o começo. A fundação do Vaticano é construída sobre segredos, alguns enterrados muito mais profundamente do que seus arquivos. Abaixo das ruas de Roma, além dos grandes salões da Basílica de São Pedro, encontra-se um labirinto de túneis que se estendem abaixo da Santa Sé. Alguns são mapeados, outros levam à escuridão, onde poucos se aventuraram. Esses corredores existem desde os tempos antigos, escavados na terra muito antes do Vaticano existir. Alguns afirmam que já foram rotas de fuga para cristãos perseguidos. Outros sussurram que foram usados pela própria igreja para esconder coisas perigosas demais para serem vistas.
Há registros de túneis que levam a criptas, capelas escondidas e câmaras trancadas cheias de relíquias esquecidas. Alguns pesquisadores tentaram descobrir seus segredos apenas para encontrar resistência. A igreja raramente fala desses túneis, descartando especulações como mitos. Mas por que então houve relatos de escavações repentinas, equipes entrando em passagens escondidas, removendo caixas sob forte segurança? O que há além dessas portas seladas? Existe uma conexão entre esses túneis e o cofre que acabou de ser aberto? Nenhuma declaração oficial, nenhuma confirmação. Apenas perguntas e uma sensação crescente de que algo está mudando sob o Vaticano. Abaixo do Vaticano, túneis ocultos serpenteiam na escuridão. Alguns levam a criptas antigas, outros a lugares onde apenas alguns poucos já pisaram. Mas uma passagem, guardada e monitorada de perto, leva à coleção de documentos mais secreta do mundo. O Arquivo Apostólico do Vaticano. Durante séculos, foi chamado de arquivo secreto, não por fantasia, mas porque o segredo é sua base. Mais de 80 quilômetros distantes guardam manuscritos, cartas e livros que moldaram a história, mas permanecem invisíveis ao público. Os pedidos de acesso são atendidos com restrições infinitas. Até mesmo os estudiosos têm permissão para apenas o menor vislumbre, sempre sob supervisão rigorosa. O que é mantido aqui? Há registros conhecidos, a excomunhão de Martinho Lutero, cartas de Galileu, até mesmo correspondência de imperadores e reis. Mas a especulação se estende muito além disso. Alguns acreditam que ele contém textos que desafiam os ensinamentos oficiais da Igreja, evangelhos ocultos, livros perdidos da Bíblia. Outros sussurram sobre descobertas suprimidas, mapas de terras que não deveriam existir, provas de conhecimento antigo que antecedem a própria Igreja. Há até teorias de uma seção trancada, onde os documentos mais perigosos são armazenados. Poderia ser que algo descoberto recentemente, algo ligado ao cofre aberto, tenha chegado aqui? Se sim, o mundo pode nunca saber. No entanto, há um lugar ainda mais secreto, um enterrado tão profundamente sob o Vaticano que existe em silêncio. Os mortos não falam, mas as paredes sob a Basílica de São Pedro podem conter respostas. Abaixo dos pisos de mármore da Basílica de São Pedro, existe outro mundo. A necrópole do Vaticano, uma antiga cidade dos mortos, se estende por passagens ocultas e tumbas esquecidas. Ao contrário dos arquivos do Vaticano, onde os documentos são trancados sob papel e tinta, este lugar guarda algo muito mais antigo: ossos, sarcófagos, relíquias daqueles que se foram há muito tempo. Oficialmente, é um cemitério sagrado, um local histórico onde os primeiros cristãos foram sepultados. Mas alguns acreditam que há mais enterrados aqui do que corpos. Esta cidade subterrânea é mais antiga que o próprio Vaticano, remontando aos primeiros séculos do cristianismo. Em seu coração está o que dizem ser o túmulo de São Pedro, o apóstolo, sobre o qual a igreja foi construída. Mas sussurros falam de câmaras mais profundas, portas seladas que levam a lugares onde ninguém entrou em séculos. Alguns afirmam que sob esses túmulos há catacumbas esquecidas cheias de relíquias que desafiam a história. E se houver mais do que apenas santos enterrados aqui? E se algo foi escondido há muito tempo? Algo que se conecta diretamente ao cofre secreto que acabou de ser aberto? Os visitantes da necrópole são monitorados de perto. Há caminhos que você pode percorrer, lugares que você pode ver. Mas além desses corredores, há áreas marcadas onde nenhum turista, nenhum pesquisador é permitido. A igreja diz que é para preservação, para proteger a história. Mas e se for para proteger outra coisa? Algo que o mundo não deve descobrir? A necrópole do Vaticano é um lugar do passado, uma cidade dos mortos. Mas e se os segredos mais profundos do Vaticano não forem apenas sobre história, mas sobre o futuro? Entre os muitos documentos estranhos escondidos nos arquivos da igreja, há um que alimenta especulações há séculos: a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo a lenda, Malaquias teve uma visão do futuro prevendo cada papa que se sentaria no trono de São Pedro. Suas previsões, escritas em uma lista enigmática, nomearam 112 papas, cada um descrito com uma frase misteriosa. O nome final da lista? Petrus Romanus, Pedro, o Romano, o último papa. Aquele que Malaquias previu que veria a igreja e o mundo caírem em ruínas. Muitos descartam a profecia como uma invenção, uma farsa medieval. Outros ainda acreditam que ela foi assustadoramente precisa, descrevendo papas passados com estranha precisão. Alguns até afirmam que o próprio Vaticano moldou os eventos para se alinharem com a profecia, garantindo que a história se desenrole como está escrita. Se for verdade, isso significaria uma coisa: estamos agora no fim da lista. O Papa atual, Francisco, é o último antes que algo aconteça. Um colapso, uma transformação, uma revelação. A igreja passou séculos mapeando os céus, não apenas espiritualmente, mas cientificamente. O Vaticano opera um dos mais antigos observatórios astronômicos do mundo, e na era moderna, expandiu seu alcance para telescópios avançados.
incluindo o telescópio de tecnologia avançada do Vaticano, no Arizona. Oficialmente, tudo isso é para o estudo de planetas, estrelas e fenômenos cósmicos. Mas e se houver outro motivo? Por décadas, rumores circularam de que o Vaticano detém conhecimento sobre vida extraterrestre, e que eles não estão apenas procurando por isso, mas se preparando para sua divulgação. Clérigos de alto escalão fizeram declarações enigmáticas ao longo dos anos, sugerindo que a existência de vida inteligente além da Terra não contradiria a fé, mas seria parte de um plano maior. Alguns oficiais do Vaticano até falaram em batizar alienígenas se eles fizessem contato. Essas declarações podem parecer inofensivas, mas por que abordar um cenário que oficialmente nem é uma possibilidade? As teorias vão ainda mais longe. Alguns afirmam que nas profundezas dos arquivos do Vaticano há registros antigos de visitas celestiais, relatos de seres estranhos aparecendo diante de figuras religiosas antigas. Outros acreditam que observatórios secretos, além daqueles que conhecemos, estão monitorando algo específico, algo que já está aqui. A Igreja poderia ter informações sobre encontros extraterrestres encobertas por séculos. Eles poderiam estar esperando o momento certo para revelar a verdade. Uma coisa é certa: o Vaticano sempre soube mais do que conta. Seja história de profecia ou algo além do nosso mundo, a questão é a mesma: o que eles estão escondendo e por quê? A conexão do Vaticano com os céus é inegável, mas e se eles também tivessem desvendado o passado? Entre as conspirações mais estranhas e perturbadoras relacionadas ao Vaticano está o Chronovisor, um dispositivo misterioso que dizem ter o poder de olhar para a própria história. Segundo relatos, esse dispositivo foi secretamente desenvolvido em meados do século XX por um grupo de cientistas liderados pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino com profundo conhecimento de física e línguas antigas. O Chronovisor, Ernetti alegou, permitia que seus usuários vissem e ouvissem eventos passados, como se o próprio tempo tivesse sido gravado e pudesse ser reproduzido como um filme. Se tal máquina existisse, imagine o que ela poderia revelar: a crucificação de Jesus, as civilizações perdidas do passado, as verdadeiras origens da história humana. Mas, segundo a lenda, o Vaticano não comemorou essa descoberta. Em vez disso, eles confiscaram o cronovisor e silenciaram todas as discussões sobre ele. Ernetti mais tarde retratou suas alegações, mas muitos acreditam que ele foi pressionado a fazê-lo, porque a Igreja suprimiria uma invenção tão revolucionária. Alguns dizem que ela foi destruída porque era muito perigosa, que ver a história sem filtros desvendaria as narrativas cuidadosamente mantidas de religião, poder e controle. Outros acreditam que o dispositivo ainda existe trancado nos arquivos do Vaticano, acessível apenas às mais altas autoridades. Se a Igreja realmente possuísse tal tecnologia, eles teriam um poder inimaginável, não apenas sobre a fé, mas sobre a própria história. E se eles podem ver o passado, o que mais eles podem estar procurando? A Bíblia, como a conhecemos, é uma coleção de textos sagrados, escolhidos pela Igreja primitiva. Mas nem todos os escritos sobre Jesus chegaram à versão final. Espalhados pela história estão sussurros de evangelhos perdidos, escrituras que contam histórias diferentes, às vezes contraditórias, sobre Cristo e seus ensinamentos. Alguns deles, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria e o Evangelho de Judas, foram descobertos séculos depois, escondidos nas areias do Egito e outros locais remotos. Mas muitos acreditam que ainda mais textos existem, aqueles que permanecem trancados nos arquivos do Vaticano. O que esses documentos poderiam revelar? Alguns pesquisadores especulam que eles podem conter ensinamentos que desafiam a autoridade da Igreja. Talvez Jesus tenha falado de uma conexão direta mais pessoal com o divino, eliminando a necessidade de instituições religiosas. Outros acreditam que certos evangelhos descrevem mensagens secretas de conhecimento que apenas alguns deveriam entender. Se isso fosse verdade, explicaria por que esses textos foram apagados da história ou escondidos. Uma das teorias mais controversas sugere que o Vaticano detém evidências de que a vida de Jesus não foi como nos foi dito, que ele pode ter viajado mais longe do que acreditávamos, vivido mais ou até mesmo tido descendentes. Alguns acreditam que sociedades secretas como os Cavaleiros Templários podem ter possuído esses textos proibidos, e que a Igreja fez de tudo para garantir que eles nunca fossem revelados. Ao longo da história, o Vaticano se apresentou como uma entidade neutra, um farol de fé intocado pelo caos da guerra. Mas, abaixo da superfície, seu envolvimento em conflitos globais é muito mais profundo do que a maioria percebe. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Igreja não foi apenas uma observadora passiva. Ela desempenhou um papel nos bastidores, negociando, influenciando e, alguns dizem, escondendo a verdade. Um dos aspectos mais controversos da história de guerra do Vaticano envolve o Papa Pio XII, frequentemente chamado de Papa Silencioso, por sua relutância em condenar publicamente as atrocidades do Reich alemão.
Alguns alegam que seu silêncio foi um ato de estratégia política, uma tentativa de proteger os católicos em territórios ocupados. Outros argumentam que o Vaticano sabia muito mais do que deixava transparecer e deliberadamente evitou a intervenção. Há até teorias de que a Igreja ajudou a esconder oficiais nazistas de alto escalão após a guerra, ajudando-os a escapar da justiça por rotas secretas conhecidas como ratlines. Quais outros segredos de guerra permanecem enterrados nos arquivos? Foram feitos acordos nas sombras, acordos que alteraram a história, mas permanecem não revelados. E o mais importante, o Vaticano ainda tem influência sobre os conflitos globais hoje? Há aqueles que acreditam que isso nunca parou. A única diferença é que agora suas operações estão ainda mais ocultas do que antes. O poder do Vaticano não é apenas político ou histórico. Ele se estende a reinos dos quais poucos ousam falar. Bem no fundo de suas paredes, há relatos que documentam encontros com algo muito mais obscuro. Enquanto muitos veem os exorcismos como um ritual ultrapassado, o Vaticano não. Ele reconhece oficialmente a possessão demoníaca, e a Igreja tem sua própria rede secreta de exorcistas treinados, enviados para combater forças que, segundo eles, são muito reais. Entre os registros mais bem guardados do Vaticano estão os arquivos de exorcismo, relatos de casos tão perturbadores que foram trancados longe do público. Há rumores de possessões tão violentas que até padres experientes se recusaram a continuar. Um desses casos, há muito rumores de estar escondido nos arquivos do Vaticano. Envolveu um homem que, nos momentos finais de seu exorcismo, teria falado em línguas que nunca havia aprendido, revelando segredos sobre a Igreja que nenhum estranho deveria saber. Ainda mais assustadoras são as teorias sobre um pacto, um acordo feito séculos atrás, possivelmente até mesmo dentro dos muros do próprio Vaticano. Alguns acreditam que certas figuras na história da Igreja podem ter feito acordos com forças obscuras em troca de poder e influência. Esses rumores persistem alimentados por relatos de altos funcionários do Vaticano, envolvidos em práticas ocultas, registros de rituais realizados em segredo e textos antigos discutindo conhecimento proibido. A Igreja descarta essas alegações como mitos. No entanto, continua a treinar exorcistas, expandindo seu conhecimento de uma força que reconhece, oficialmente, o que o Vaticano sabe sobre o mal que o resto de nós não sabe, e por que continua a guardar a verdade tão de perto. Talvez a resposta não esteja no sobrenatural, mas na fonte mais terrena de poder, o dinheiro. E se há um lugar onde mistério e riqueza colidem, é dentro dos muros do Banco do Vaticano. O império financeiro do Vaticano está envolto em segredo. Oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, o Banco do Vaticano supostamente lida com fundos de caridade. Mas por trás de suas portas fechadas, uma história diferente se desenrola. Uma de corrupção que faz milhões desaparecerem e mortes suspeitas. Por décadas, o Banco do Vaticano tem estado no centro de escândalos envolvendo lavagem de dinheiro, laços com a máfia e acobertamentos financeiros. Um dos casos mais infames está ligado a Roberto Calvi, um banqueiro italiano cujas conexões com as finanças do Vaticano terminaram em sua misteriosa morte em 1982. Calvi, às vezes chamado de Banqueiro de Deus, foi encontrado enforcado na ponte Blackfriars de Londres, com os bolsos cheios de tijolos e dinheiro. Sua morte foi considerada suicídio, mas muitos acreditam que foi um aviso, ligado aos bilhões de dólares que fluíam para dentro e para fora da rede financeira do Vaticano. Mais recentemente, investigações descobriram milhões de dólares em transações questionáveis, contas secretas no exterior e dinheiro do Vaticano ligado a agências de inteligência e organizações criminosas. Até o Papa Francisco tentou reformar o sistema, mas cada esforço é recebido com resistência. Por quê? Porque aqueles que controlam a riqueza do Vaticano controlam seu poder. Em 22 de junho de 1983, Emanuela Orlandi, uma garota de 15 anos cujo pai trabalhava para o Vaticano, desapareceu sem deixar vestígios. Ela tinha acabado de sair de uma aula de música em Roma, a poucos minutos da cidade do Vaticano, e nunca mais foi vista. O que deveria ter sido um simples caso de desaparecimento, rapidamente se transformou em um dos mistérios mais obscuros do Vaticano. Durante anos, teorias conflitantes surgiram. Alguns acreditam que ela foi sequestrada por uma organização criminosa, mantida refém como parte de um acordo envolvendo as dívidas do Banco do Vaticano. Outros suspeitam que ela foi levada por pessoas de dentro do Vaticano, silenciada porque tinha visto ou ouvido algo que não deveria. Depois, há aqueles que afirmam que a Igreja sabe exatamente o que aconteceu, mas se recusa a falar. Em 2019, após intensa pressão pública, o Vaticano permitiu que investigadores abrissem 2 túmulos dentro de seus muros. Eles estavam vazios. Mais documentos foram divulgados, mas eles só levantaram mais perguntas. O que o Vaticano estava tentando esconder? Por que certas autoridades estavam relutantes em discutir o caso? E por que quase 40 anos depois, a família Orlandi ainda espera por respostas? A Arca da Aliança é um dos artefatos mais lendários da história.
um baú sagrado que dizem ter sido construído sob instruções divinas, contendo os 10 mandamentos e carregando um poder quase sobrenatural. De acordo com relatos bíblicos, ele desapareceu há milhares de anos. Oficialmente, ninguém sabe onde ele está, mas muitos acreditam que o Vaticano sabe. Houve alegações de que ao longo dos séculos, a arca passou por muitas mãos escondidas daqueles que buscavam seu poder. Alguns teóricos argumentam que em algum momento ele foi movido para os cofres mais seguros do Vaticano, onde permanece até hoje. Mas por que a igreja esconderia algo de tal significado religioso? Alguns acreditam que a arca contém conhecimento muito além do que é ensinado publicamente, algo que alteraria completamente a compreensão da história pela humanidade. Outros afirmam que a arca não é apenas um artefato religioso, mas algo muito maior, um objeto de imensa energia, capaz de coisas que a ciência não pode explicar. Há até histórias de que o Vaticano já a usou, que dentro dos círculos mais altos da igreja, sabe-se que o poder da arca é real. Se sim, poderia ser essa a verdadeira razão por trás do extremo sigilo do Vaticano? Poderia a igreja estar escondendo não apenas uma relíquia, mas algo que desafia a própria crença? O Vaticano guarda segredos que se estendem ao longo do tempo, de evangelhos perdidos a artefatos ocultos, de arquivos censurados a pessoas desaparecidas. E toda vez que um novo mistério é descoberto, a mesma pergunta surge: o que mais está escondido dentro de suas paredes? O Vaticano é o centro do cristianismo, mas seus corredores são forrados com artefatos de civilizações muito mais antigas do que a própria igreja. O Egito Antigo, uma terra de deuses, rituais e governantes poderosos, tem uma presença inegável dentro dos muros do Vaticano. Alguns de seus artefatos mais preciosos, incluindo múmias, estátuas e relíquias cobertas de hieróglifos, repousam nos museus do Vaticano. Mas por que a igreja se interessou tanto por uma civilização conhecida por sua crença em múltiplos deuses, elaborados rituais de morte e textos cheios de conhecimento há muito perdido no tempo? Alguns acreditam que a resposta está nas profundezas dos arquivos do Vaticano, documentos que sugerem uma conexão oculta entre o cristianismo primitivo e o misticismo egípcio. Não é segredo que os símbolos cristãos primitivos têm uma semelhança incrível com motivos egípcios. O Vaticano permanece em silêncio sobre tais conexões, descartando-as como coincidências. Mas então, há os sussurros de algo mais oculto. Textos antigos que revelam os segredos perdidos do conhecimento mágico egípcio, que nunca foi feito para ser compartilhado. Alguns teóricos sugerem que muito antes da ascensão do cristianismo, os sacerdotes egípcios descobriram algo tão poderoso que teve que ser escondido. Poderia ser por isso que o Vaticano mantém suas relíquias egípcias tão firmemente. Elas são meros artefatos ou contêm conhecimento que desafia tudo o que pensamos que sabemos. Se a história foi reescrita antes, isso pode acontecer novamente. Mas alguns mistérios são mais difíceis de suprimir. Um desses enigmas está à vista de todos há séculos. Um único pedaço de pano que desafiou a explicação, levantando questões que o Vaticano se recusa a responder. O sudário de Turim é uma das relíquias mais misteriosas e controversas que existem. Um pano de linho de 4,3 metros de comprimento com a imagem tênue de um homem. É dito ser o sudário do próprio Jesus Cristo. A imagem é assustadora, quase fotográfica, mostrando feridas que se alinham com aquelas descritas na crucificação. O Vaticano reconhece a existência do sudário, mas nunca o declarou oficialmente autêntico. Em vez disso, ele permanece trancado, exibido apenas em raras ocasiões. Por que o segredo? Ao longo dos anos, os testes científicos apenas aprofundaram o mistério. A datação por carbono, em 1988, sugeriu que o tecido era da Idade Média, mas muitos especialistas argumentam que os resultados foram falhos, que as fibras testadas eram de um reparo posterior, não do sudário original. Alguns pesquisadores afirmam que a imagem não foi pintada ou criada por nenhuma técnica conhecida, mas sim formada por uma explosão desconhecida de energia, possivelmente radiação. Outros insistem que é a fotografia mais antiga do mundo criada por tecnologia perdida. Mas a teoria mais perturbadora? Que o Vaticano sabe exatamente o que é o sudário e o que ele prova. Alguns acreditam que o tecido contém evidências de conhecimento que a igreja suprimiu por séculos. Um segredo sobre Jesus que mudaria tudo. Se o sudário é real, por que o Vaticano não permite testes mais extensos? E se for uma falsificação, por que protegê-lo tão ferozmente? O sudário continua sendo um dos maiores mistérios religiosos de todos os tempos. Ele levanta mais perguntas do que respostas, assim como o próprio Vaticano. E enquanto seus segredos permanecerem trancados, uma coisa é certa: o Vaticano guarda muito mais do que está disposto a revelar. Por séculos, o Vaticano tem sido um símbolo de fé, poder e mistério. Ele guarda arquivos cheios de textos proibidos, cofres contendo artefatos perdidos na história e segredos que remontam aos primeiros dias da civilização. Mas e se o que sabemos for apenas a superfície? E se os maiores segredos permanecerem enterrados sob seus muros, trancados atrás de portas fechadas, escondidos em lugares que nenhum estranho jamais viu?
Alguns teóricos acreditam que o Vaticano guarda profecias não descobertas, textos que preveem eventos ainda por vir, guerras, convulsões globais, a queda de instituições e até mesmo a chegada de algo além do nosso mundo. Outros afirmam que a Igreja possui provas de civilizações antigas mais avançadas do que jamais imaginamos, conhecimento tão perigoso que mudaria tudo o que acreditamos sobre história, ciência e a própria humanidade. E então, há a possibilidade de acordos não revelados com potências mundiais, acordos silenciosos feitos nas sombras para proteger segredos que nunca devem ser revelados. Existem alianças ocultas entre o Vaticano e governos, agências de inteligência, até mesmo sociedades secretas. Que conhecimento eles compartilham? Que eventos eles moldaram? A verdade pode nunca ser totalmente conhecida. O Vaticano guarda seu passado tão ferozmente quanto guarda sua fé. Mas uma coisa é certa: cada revelação, cada documento descoberto, cada teoria sussurrada leva à mesma pergunta. Se é isso que suspeitamos, então o que mais permanece oculto? É isso aí. Escreva nos comentários o que mais você acha que o Vaticano pode estar escondendo. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.